acontecer, porque toda família merece atenção. Um bom atendimento e ofertas de montão. Benoit é crediário facilitado. Benoit é qualidade, é comprar no carnê. Benoit sempre ao seu lado. Benoit é tudo por você, é tudo por você. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Oi, gente, eu sou a Manu Paruski e hoje a gente tá aqui para mais um Pode Falar. No programa de hoje eu trouxe uns amigos meus pra gente falar sobre um assunto que a gente tem em comum, né? Todos nós estamos passando pelo nosso primeiro emprego. E aí eu trouxe eles pra gente conversar um pouquinho sobre essa fase, sobre essas experiências. Então eu vou pedir agora para cada um se apresentar, nos contar onde trabalha. Bom, eu sou o Bernardo Macedo, tô com 17 anos e atualmente eu estou trabalhando na delegacia de polícia civil aqui da cidade. Eu sou Ana Carolina, tenho 16 anos e estou trabalhando na Secretaria de Educação. Eu sou Eduardo Rubira, tenho 18 anos e atualmente trabalhando na Escola Católica. Eu sou a Jaqueline e trabalho na Escola Nossa Senhora de Fátima. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês como é que vocês se prepararam para esse primeiro emprego. Todos vocês passaram por algum tipo de seleção, alguma prova? Nos contem um pouco como é que foi. Bom, eu não tive de fazer nenhuma seleção, nenhuma prova, foi mais uma indicação assim, de amigos conhecidos, que na época que eu entrei a delegacia estava fazendo um planejamento do orçamento do Estado. Aí estava precisando de um estagiário meio que de urgência, porque senão a delegacia cortava, era para aquele estagiário que a delegacia necessitava. Aí, por meio de uma indicação de um amigo, eu acabei tendo meu nome indicado. Aí eu fui lá na delegacia, conversei com o pessoal dali, e foi bem tranquilo, foi mais uma entrevista. Falei com o inspetor Alexandre, que estiver assistindo, um abraço. Aí só foi uma pergunta meio básica, onde é que eu estudava, se eu queria trabalhar ali, minha idade, tudo certinho. Aí só depois eu tive que fazer meu contrato pelo CIEA, um processo assim, que levou mais ou menos um mês e pouco. Eu tive meu contrato assinado, graças a Deus. E estou trabalhando, graças a Deus. Estou trabalhando, graças a Deus. E é isso. E como é que é trabalhar na delegacia? Tu também ali, ó, chega um bandido, tu prende ele, o que tu faz lá? Quer saber se o negócio mexia? Quanto nervoso. Calma. Calma, verdade. Não, eu nunca lidei com nenhum bandido assim, mas já teve algumas situações que... eu acho que não é um emprego assim pra todo mundo, que tem que ter uma calma, assim. Você não pode se envolver que às vezes chega pessoal ali, mulher reclamando que teve uma situação difícil com o marido, pedindo uma medida protetiva, às vezes chega gente desesperada ali por alguma situação, são quase toda a gente, pessoas assim que tava muito raivosa, assim, que teve algum problema com uma discussão feia, um problema de terra. Eles têm até ameaça, assim, de, tipo, por causa da questão de terra, assim, é complicado, você não pode se envolver assim emocionalmente, você vai se envolver com cada caso, cada situação, acaba, também tem que ter um sigilo, porque às vezes eu já encontrei várias opções assim, de conhecidos que se envolveram com problemas, tudo tem, e tem informação, tipo, tudo detalhado. E também que às vezes tu acaba tendo algumas coisas, como pode dizer, sensíveis, fortes, acaba tendo inquieto, coisas que acontecem, mas faz parte do serviço, tipo... Nossa! Eu acho que é um serviço bom, eu gosto, mas tipo assim... Não vou mentir, né? Todo mundo, tem gente ali que mais sensível que não ia, como eu posso dizer, ter o preparo... maturidade para lidar, porque... Eu gosto, assim, não... Mas também precisa ter um preparo, assim, pra ser um pouco mais frio, não se envolver tanto. Tem que saber trabalhar ali, né? Porque trabalhar na polícia... Ter bastante organização, ter a disciplina também, horário, essas questões. Mas no mais é um serviço assim. São raras as vezes que tem algo extraordinário. A maioria do serviço é um serviço tranquilo, assim. Dificilmente tem alguma coisa assim fora do normal. Cara, muito legal. Legal. E Carol, tu trabalha com esse tipo de tensão também? Não, por enquanto ainda não trabalho com esses casos tão sérios. Para eu conseguir trabalhar na Secretaria de Educação, como qualquer outro estagiário da prefeitura, teve que fazer um processo seletivo. Só que no nosso caso era pandemia e foi online. Mas era bem tranquilo, é tudo que cai no ensino médio, na verdade. Se tu te dedicou na pandemia para estudar, tu conseguia fazer tranquilamente. Era uma prova, né? Era uma prova online, um formulário. E aí foi bem tranquilo. E hoje em dia tu gosta de trabalhar ali? Eu adoro trabalhar na Secretaria de Educação, é muito bom lá. É bem legal. Tu fica ali na frente, né? Tem bastante contato com bastante gente também. Atendendo as pessoas, mas não é igual o caso do... Não tá no mesmo nível. Mas atendendo bastante professoras também. É bem na área de educação, de vez em quando vai as famílias, mas aí conversa com a secretária, ou com o secretário adjunto.
Mas é bem tranquilo lá. Também eu auxilio as pessoas lá de dentro. Bem... E agora vocês dois trabalham em escolas, né? Conta aí pra gente, Rubira. Para entrar também mesmo no mesmo processo da prova, do formulário e tudo mais, bem tranquilo. Bom, dedicação, né? Dedicação. Estudo Tem que sempre, estudar, tem né? que estudar. Tem que ser dedicado. Olha, eu não sei a questão da Jade, mas pelo menos lá na Catulino, eu trabalho principalmente ali na parte da biblioteca e fazendo serviços gerais, meio que a Severino. Sim, meio que a gente serve pra tudo. Eu também. No caso, eu sou a única estagiária lá na escola que fico fora da sala de aula, que os outros são monitores da sala de aula, e aí eu que fico na biblioteca e outra coisa que tiver pra fazer sempre vai eu. Sim. E é mais ou menos isso. Aí é muito diferente, acho que, em relação aos outros dois, porque a gente trabalha muito com a parte de criança e pré-adolescente. No caso, tu trabalha mais com adolescente, né? E com professores também, no geral, assim, mas é bem tranquilo, porque não é tão serviço de responsabilidade, assim. Responsabilidade mais é contigo, no caso de ter teu cargo, mas não é coisa tão, posso dizer... Eu acho que também tem que ter aquela responsabilidade. Não é tão sério quanto o do Bernardo, né? Mas também tem que ter aquele preparo para lidar com as crianças, para lidar com os adolescentes, né? Ainda mais que hoje em dia tem muita criança autista. É E verdade. tem que ter muito cuidado, né? Para lidar com elas. Então é a responsabilidade também. Bom, eu também fiz a prova seletiva. A primeira vez que eu fiz foi ano passado. Aí eu fiquei sabendo da inscrição pela prefeitura, né, que postou. Aí na época que postaram eu ainda tinha 15 anos. Porém, eu sabia que depois que eu fizesse 16, eles já poderiam me chamar. Então eu me inscrevi lá e tal. Aí a história engraçada é que eu não sabia o dia da prova. Porque quando eu fiz a inscrição, eu botei meu e-mail. Aí eu pensei assim, né? Vamos mandar por e-mail o dia da prova, né? E aí foi passando, né? Eu pensando, e essa prova que nunca acontece, nunca me mandaram nada. Isso aí não manda nada, né? Nem avisam. Ai, caraca. Tem que adivinhar as coisas. Ai, chegou, era um sábado. Era assim, logo depois do meio-dia, um pouquinho. Acho que começava 1h30 a prova. E aí mandaram uma mensagem pra minha irmã, perguntando: Jade conseguiu acessar a prova? Aí eu, como assim? Que prova? Não tem nenhuma prova pra fazer. Sábado, eu tô em casa. Daí falou, a prova do estágio. Aí eu, meu Deus, como assim? Hoje ninguém me mandou nada. Ninguém avisou. Daí me mandaram um link lá, eu acessei a prova. Daí eu só consegui fazer a prova porque deu um erro. Porque foi a primeira vez que foi online, que era depois da pandemia. E aí eu consegui, senão ninguém teria me avisado e eu não saberia. Então a gente Aí tem que até agradecer o erro. Sim. Obrigado, erro. E aí, ano passado, eu comecei a trabalhar, em agosto. Até teve um monte de gente no Twitter falando, né, da prova. O Bira me mandou mensagem, inclusive. Aí, graças que a prova deu erro, eu consegui fazer e fui contratada. E essa prova online vocês fizeram em casa ou foram em algum lugar pra fazer? Não, foi em casa. Você também deu boa sorte que foi em casa, né? Se tivesse vindo da Vila Fátima até aqui fazendo nada. Mas ainda falando sobre isso de processo seletivo, a gente fez a prova e depois de fazer a prova teve uma reunião lá na Secretaria de Educação que a gente teve que falar as nossas preferências e é bem legal porque é flexível. Porque um estágio é justamente para isso. Ele prioriza o teu estudo, né? Ele gira em torno do teu estudo. Se tu tá estudando de manhã, vai ter um estágio disponível de tarde. Se tu estuda de noite, vai ter de manhã e de tarde. Então isso é muito bom porque para quem tá no ensino médio, a gente precisa do nosso dinheiro, né? E também trabalhar no comércio não tem muito essa flexibilidade de horário. Geralmente é das 8 ao meio-dia e depois só termina às 6. E a escola de noite já começa às 7. Então, para estudar uma coisa além da escola, tu não consegue. Se tu quer estudar para uma prova da escola, já é difícil. Então, imagina para quem quer se preparar melhor para um vestibular, para o Enem, não tem condições. Então, o estágio é muito bom justamente por isso, que a gente consegue priorizar os nossos estudos e, ao mesmo tempo, se dedicar para o trabalho. Sim. E o meu foi um pouquinho diferente, acho que de todos vocês foi mais como o Bernardo, foi uma indicação. Na verdade, eu trabalho aqui porque a Rafa, a minha amiga,
ela é sobrinha da Aline, e aí um dia conversando com ela, eu falei, nossa, eu ia gostar de trabalhar, eu queria ser jornalista. Aí ela falou e levou pra Aline. Aí a Aline falou comigo, e eu tenho que agradecer muito, porque aqui também é muito isso de priorizar os estudos, né? Como eu vou meio-dia pra Camaquã, eu trabalho aqui das 8 às 11, e aí eu posso ir em casa, almoçar e subir aqui de novo pra vir trabalhar. Então, e também quando precisa, é tudo em volta dos estudos mesmo. A Aline sempre deixou muito claro isso, que tem que estudar, que a prioridade é os estudos pra gente. Além de ser uma grande experiência, né? Porque Sim, se com certeza. Se realmente for uma jornalista, isso te agrega muita coisa. E já falando em estudos, como é que vocês se organizam? Tem essa parada de ter que ter o tempo para os estudos, mas sempre dá tempo para estudar? Vocês conseguem se organizar tudo certinho? Assim, eu estudo de manhã e trabalho de tarde. Daí eu chego normalmente ali 5h15 em casa e aí depois até o horário de eu dormir eu fico ali em casa. Daí até as 5h15, 11 horas normalmente. Eu pretendo dormir mesmo. Aí eu tenho todo esse tempo que eu fico em casa, que é pra me organizar, tomar café, tomar banho, organizar as coisas. Daí eu acho que é um tempo bom. Eu consigo até, se eu me organizasse mais, seria mais tranquilo. Mas eu consigo tranquilamente. Uma coisa que eu faço muito, inclusive quando tem prova, principalmente, e como eu moro pra fora, até eu chegar aqui na cidade no ônibus, eu tenho meia hora ali no ônibus. Aí sempre que eu tenho que estudar pra prova, eu pego e estudo no ônibus. A gente tem isso indo pra Camaquã, né? Sim. A gente, nós três, eu, o Bernardo e o Rubira, a gente estuda no IF, então a gente tem 1 hora pra ir pra Camaquã. Então ali, ó, é a parte que eu mais estudo. É um tempo ótimo. Dentro do ônibus. Imagina. Dentro de uma van é bem bom de Eu estudar. imagino como deve ser agradável. Tão tranquilo. A parte de organização, assim, é complicado, assim, de chegar em casa. Chega cansado, né? Chega Pô, cansada e pensa, não, eu ainda tenho que estudar, copiar tal coisa, fazer trabalho. Acorda, eu vou dar um exemplo. Acorda às 6h30, aí tu vai começar o trabalho às 7h45, vai meio-dia, tu já pega o ônibus, né? Chega em casa umas 7h15 da noite, aí tu tem aquele tempo, né? 7h15 pra te tomar café. Aí toma café, aí tem aquele tempo de estudo até umas 11 horas, mais ou menos, que tu pretende dormir. E aí tu tem que acordar no outro dia. Aí, então é aquele mínimo tempo ali que tu tem pra estudar. Aí, lá na Catarina também, se precisa, por exemplo, ir frequentar algum atendimento na parte da manhã, aí a diretora flexibiliza bastante, assim, pra mim. Que ela também deixa bem, enfatiza bem que a minha prioridade também é os estudos. Então aí eu consigo... por exemplo, ir pro IF de manhã algum dia e pagar outro dia de tarde no trabalho. Bem tranquilo. Mas é isso, é questão de como tu vai organizar o teu tempo em prol de uma prova ou de um estudo de alguma outra coisa. Cara, mas eu acho que tu até te organizar bem, porque eu até já falei isso com a mãe. Tu tá no 3º ano e tá indo bem em tudo, né? Não rodou em nada, sim. e trabalhando, então... Não, e ainda faz invernada, não sei como é que ele arruma tempo. É brabo. E ainda tem todos esses compromissos fora, né? E tu, Carolzinha, tu já falou um pouquinho de como se organiza. Eu dá tempo tranquilo de estudar pra prova da escola, o que não consigo conciliar direito pra estudar pra vestibular, e nem essas coisas. Esse ano eu acabei ficando com menos tempo. Mas é justamente porque eu trabalho, nem lembro quantas horas eu trabalho por semana, mas eu acho que é umas 6 horas por dia. E aí acaba que não tem muito tempo. Mas dá pra trocar, a gente que escolhe se a gente quer trabalhar 4 horas ou 6 horas por dia. Então, acho que ano que vem, que vai ser meu 3º ano, eu vou tentar ter um estudo mais intensivo para passar na faculdade, aí eu consigo trocar. E eu acho que a faculdade é prioridade também de todo mundo aqui, né? Então ainda tem essa parte do vestibular, de começar a pensar. Esse ano eu faço só de treineiro, né? Que eu tô no 2º ano. Mas mesmo assim, já fico toda nervosa, já começa a bater o desespero, né? Ainda mais agora, né? Outubro. Daqui a pouco Nossa, novembro, mês que vem já é Enem. Dezembro tem PAB, PAB. Então aí começa. É tenso. No minha organização, tipo, é parecido com o que o Rubira falou, tipo, tem que administrar a escola, o trabalho, tudo. É a minha rotina. É invernada também. E tem isso, né? Tem isso. A questão da invernada. E um adendo na questão da invernada é que a gente tá gravando hoje no sábado, porque a gente tá no ensaio, né? Mas Marcelo, a gente já vai. Marcelo nos espere.
Ai, ai. Tem isso, porque normalmente feriado, fim de semana, tem sai. E o Marcelo não perdoa. Mas não é tão flexível. Marcelo é menos flexível que o nosso chefe. Não, o meu chefe é difícil e flexível. Tá, falando da minha rotina mais ou menos. Tipo, eu pro professor acordo tipo 15 para 6 todo dia, estudo na parte da manhã. Aí quando eu chego na cidade eu vou direto pra delegacia, com o expediente começa 1h30, eu chego por volta 1h40, 1h35 na cidade, eu vou direto pra delegacia. Chega atrasado, viu? Não, isso eu conversei com o meu chefe antes de tudo. Primeiro emprego. Não, isso aí foi uma coisa que eu expliquei pra ele. Falei, não, E essa é a condição. Ele aceitou. Profissão de transporte, tudo. Não, eu sempre chego ali no mais rápido possível, tudo. Aí, às vezes, quando eu saio da delegacia umas 5h30, às vezes até meio durante o serviço, quando tá tranquilo, tá parado, já não tenho o que fazer, eu pego os cadernos e dou uma estudada ali. Se tem um espaço assim, que é mais tranquilo, assim, um pouco mais parado. Quando não tá atendendo ninguém com caso grave. Sim, porque tem vezes que eu penso, não, hoje vai ser mais tranquilo, não tem tranquilidade da 1h até às 5, não para. Mas tem dias que é bem tranquilinho ali, dá pra ser tranquilo. Aí, às vezes, quando eu vou sair do serviço, tem vezes que eu tenho que deixar de treinar, nada essas coisas, pra poder focar no estudo. Mas quando é que isso, às vezes, o professor está com 3 provas, 2 provas no mesmo dia. Às vezes, quase sempre. Todo final de semestre. Sim, 2 provas no mesmo dia, 3 na mesma semana, assim, é bem puxado. Mas eu tô conseguindo gerenciar bem, porque eu consegui ser aprovado em tudo. O meu desempenho no trabalho também tá bom. Eu consigo fazer tudo, assim, nunca... Consegui equilibrar bem até agora. É isso, tem que se puxar, tem que se esforçar, tem que estudar mesmo. Tipo, eu gosto de trabalhar, eu não pretendo, assim... Se eu tiver a oportunidade de renovar meu contrato, eu vou renovar, se for possível. Mas eu gosto, porque eu consigo gerenciar os 2 tempos possíveis. Tipo, mesma situação de vocês. Você tem um período de 3, 4 horas para chegar em casa, descansar um pouco e começar a estudar. Uhum. Mas é isso, tipo, é a mesma situação que vocês. Aquele período que tu tem ali, tem que pegar e estudar ao máximo. Dormir umas 10, 11 horas, ainda mais eu acordo cedão, tem que ser umas 10, 11 horas eu quero dormir. Mas é isso, tem que ir até... Me acostumei com isso aí depois de até essa certa eu tô achando estranho, assim, não tem nada pra mim. Não, me te acostumar, sempre tá fazendo alguma Você coisa. acostuma depois. Cara, não ir pra Camaquã todos os dias é um negócio, né? Dá uma desacostumada. 6 horas eu não tô na van do Thiago, já tô estranho. Eu não acordo assim 5 horas. Ué. Eu meio-dia em casa Thiago? fazendo almoço, como é que assim eu não tô aqui na Eu academia? acordando 10 horas da manhã, ué. Assim, quanto tempo pra fazer isso? Mas acho que no mais é questão de organização, né? Sabendo se organizar, tu consegue. E a gente já falou um pouquinho, mas na opinião de vocês, qual que é a principal importância da gente ter esse primeiro contato com o mundo do trabalho e quais são as maiores vantagens e desvantagens? Eu acho que o principal é a experiência que a gente agrega, Uhum. que é uma ótima experiência, né? Lidar com o público, lidar até mesmo com os colegas de trabalho, né? Sim. Que, querendo ou não, também a gente tem que se acostumar. É diferente, não é igual escola, por Sim. exemplo. Tem que ter uma ética ali, né? E então, organização também, cumprir horários também, muito importante. Acho que E às até um vezes- respeito maior. Assim, exatamente, respeito. E também lidar com o público, né? Que eu já falei que não é fácil. A gente vai numa loja, tá um atendente ali, às vezes é um atendente querido, às vezes é um atendente de mau humor. E a gente sempre... Não sei, eu não tinha uma opinião A sobre gente essas enxerga o outro pessoas, lado, né? a gente entende um pouco também como é que funciona de uma outra maneira. E os pontos positivos é que é justamente a flexibilidade para estudar, que a gente trabalhando no comércio não teria essa possibilidade. E pontos negativos, não tem pontos negativos, eu gosto de E trabalhar. a minha mãe sempre me disse também que tu trabalhar na adolescência é bom pra tu saber administrar o teu dinheiro, né? Porque aí tu tem aquele exatamente. teu salário, tu quer comprar tuas coisas, tipo, a mãe ela já não tá me dando tanto quanto ela dava antes. Então eu tenho que usar o meu. E é bom pra quando tu crescer, tu for trabalhar tua profissão na tua vida, né? Tu não, assim, largar tudo pro alto e saber que tu tem aquele teu dinheiro pra isso. Saber administrar. Educação financeira é importante, Uhum. saber desenvolver já. Eu acho que também é muito questão da tua responsabilidade. Eu acho que isso é uma das partes fundamentais do estágio. É tu conseguir te administrar de acordo com o que tu tem que fazer. Seja dentro do serviço ou até o horário de chegar no serviço. Tudo tu tem que mudar a tua rotina e fazer aquilo certo, fazer aquilo correto para tu conseguir cumprir com a tua carga horária, para tu conseguir cumprir com aquilo que foi pedido para te fazer durante o serviço.
E também muito é isso. É que, na verdade, o principal para o estagiário é a questão da responsabilidade. É a gente ter a noção de que, num futuro, quando a gente tiver empregado, com carteira de trabalho assinada e tudo mais, a gente vai ter aquela responsabilidade. É toda uma preparação. Assim, é uma preparação, né, para o mercado de trabalho. Né? Sim, eu acho que a maior vantagem é ter experiência no currículo. Porque o estágio faz ali, ninguém te exige nenhuma experiência. É uma oportunidade que tu tem. Verdade. Já quando tu vai entrar pro mercado de trabalho mesmo, quase sempre exigem alguma experiência. Né? Sim. E aí a gente já vai ter essa vantagem de ter. E aí, desvantagem, acredito que seja só tu saber te organizar para não ficar tão corrido e tão cansativo. Perder tempo de estudo se não sabe se organizar. Fica mais puxado o horário. Sim. Na minha opinião, as coisas falaram. Tem uma experiência mais no mercado de trabalho, que é algo bem valoroso, porque a gente vai entrar no primeiro emprego de fato. E tem esse problema do jovem, que pode ter uma qualificação, um estudo muito bom, por exemplo, a gente está no FSU, está fazendo curso, mas aqui às vezes acaba pesando muito essa experiência mais de trabalho real. Que às vezes, opa, o cara tem um ano de estágio, o outro não tem, um ano o cara já trabalhou com o público real, situação real. Já tem um desenvolvimento maior, já tem uma desenvoltura assim, de um ambiente profissional, tu já tem uma ideia assim de um que é respeitar um chefe, horário, um colega, que quer ter uma disciplina, então acaba pesando muito mais que já tem uma experiência real de trabalho. Isso aí para mim é uma maior vantagem. Se quiser começar assim, uma experiência muito boa. Tanto é que, apesar de ser, como eu falei, ter uma fatia difícil do meu trabalho com a delegacia, eu sei que mas acaba pesando. É uma baita experiência, sim, né? Ainda mais ficar pesando, porque até algum chefe explicou, não, o serviço aqui às vezes pode ser meio complicado no dia do dia, mas tu já tem um serviço num órgão do Estado, órgão de segurança pública, que pesa bastante pro futuro. Cara, todo mundo assim que tem experiência de educação já vale ouro, mas realmente, assim, tu poder trabalhar já numa área, qualquer área, já te dá um peso, um destaque maior no currículo, ainda mais quando tem 17, 18 anos, que é impossível ter uma experiência muito além disso, já pesa bastante na área de um primeiro emprego. Além de que cada dia mais estão cobrando mais coisas no currículo. Né? Assim, quanto mais preparo tu tiver, melhor, né? Se eu aprender um outro idioma, mais qualificação tiver, pesa bastante. E alguns aqui já estão terminando o tempo de estágio. Não sei se mais alguém além do Rubira. Mas, hein, Rubira, tu pretende continuar trabalhando ou tu quer focar mais agora nos estudos? Já começou essa nova experiência de talvez largar currículo ou pensar em alguma outra entrevista, alguma coisa assim? O meu estágio para concluir os 2 anos ali não falta muito tempo, não. Eu creio que depois que terminar, eu vou querer focar muito na parte de faculdade. Vou querer me focar para a PAV, para Enem, mas eu também tenho estágio obrigatório do IFE. Ah, verdade, você ainda pega isso, né? E aí, nisso, eu, pelo menos, alguma visão minha de futuro é tentar me mudar para Camaquã, depois terminar o estágio da Catarina e tudo mais, e fazer algum estágio lá para cumprir o estágio obrigatório e depois continuar trabalhando, mas sempre focando em faculdade e organizando e tudo mais. Mas eu acho que é bem isso, né? Minha mãe também sempre fala que a gente tem que fazer enquanto é jovem, porque depois tu até quer, mas não tem mais força para fazer. Mas então é bem isso, a gente quis falar um pouquinho sobre essa oportunidade que é ser CIE, que é ser estagiário, né? Ou da prefeitura, ou de outros lugares, mas essa parte de ganhar experiência, até para novos jovens que estão entrando agora, que talvez querem seguir nisso, para mostrar como é importante. E o Pode Falar, ele acontece com o patrocínio das lojas Bem Noite Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento esperam por você, sempre com novidades e aquele atendimento amigo. E tem mais uma novidade, se você for lá e dizer que viu a propaganda deles aqui no Donfa News, na hora da compra, na hora do pagamento, tu recebe um mimo exclusivo. Com o patrocínio também da Focus Energia Solar, a solução para não pagar mais conta de luz. A Ótica Central, que está há quase 2 décadas atendendo a saúde dos seus olhos aqui no Feliciano. E você já ouviu falar em telemedicina? O médico na palma da sua mão por 24 horas por dia. Quer saber mais? Entra em contato aqui com o link, entra aqui no link da descrição do vídeo. E também a ozonoterapia, outra novidade, que dá para tirar a papada, a gordurinha indesejada, as linhas de expressão e ainda faz bem para a saúde. Quem ficou curioso já entra aqui no link para saber muito mais. E uma novidade também é a Dom Fatur Serviços Turísticos, para Dom Feliciano e região. Veja Dom Feliciano com outros olhos. Entre em contato com a Dom Fatur e saiba mais clicando no link da descrição. Então, você que está curtindo o podcast, seus clientes também podem estar assistindo, com certeza estão. Então, você quer aparecer aqui na TV, quer que a gente fale seu patrocínio, entre em contato com a gente que a gente já prepara o melhor plano para você.
Então é isso, gostaria de agradecer a vocês que participaram, meus colegas, meus amigos. É um prazer estar aqui. Então A gente que agradece pelo Obrigado. convite. agradecer a eles e agradecer a você que está aí assistindo. Já pedi para quem gostou, deixa o seu gostei, deixa seu comentário com alguma sugestão, compartilha com os amigos. E é isso, até o próximo Pode Falar. Tchau, gente! Tchau.